Etapa materiais. Bem, os materiais que compõem o concreto de retração compensada reforçado com macrofibras de aço utilizados neste trabalho foram o cimento, que é o composto ligante, a água, os agregados graúdos, que foram justamente esses aí, como pode-se ver, agregados com uma boa graduação, que tem graduações granulométricas em diferentes faixas. A areia, com uma areia fina, com um módulo de finura aproximadamente 1,6. O aditivo expansor, que é o Dry D1NG, a base de óxido de cálcio supercalcinado. E as fibras de aço, macrofibras de aço. Sem esquecer também dos aditivos, né? Como os superplastificantes, que foi utilizado para melhorar a trabalhabilidade do concreto. Vamos começar então a descrever aqui os métodos de produção e as características do cimento Portland. Bem, o cimento Portland é feito de uma mistura de calcário e argila, aquecido a uma temperatura de mais ou menos 1450 graus Celsius, para então gerar o clinker. O clinker é adicionado ao clinker escória, filler, pozolana, gesso, e geram aí as classes de cimento, né? A CP1, a CP2E, que é de escória, a CP2F, que é de filler, pozolana, etc. Né? Quando o clicker é moído e é feita essas adições, a gente tem aí essas classes de cimento. Esse aqui é essa imagem representativa de um moinho vertical que está sendo aí muito utilizado em substituição ao moinho de bolas, porque ele economiza mais energia, ele tem uma economia de energia maior, e a título de curiosidade eu coloquei aí. Cimento Portland óxidos. Vamos então verificar os principais óxidos que estão presentes no cimento Portland. A composição típica. Nós temos aí o óxido de cálcio, o dióxido de silício, o óxido de alumínio ou alumina, o óxido de magnésio, o óxido de potássio, o óxido de sódio, trióxido de enxofre, dióxido de carbono e água. A notação abreviada, geralmente utilizada para se referir a estes óxidos, quando o assunto é materiais cimentícios, está aqui ao lado, né? O C, o S, o A são utilizados para abreviar estes óxidos. E aqui está o percentual em peso, que geralmente é encontrado. Você vê aí que a maioria dos óxidos encontrados no cimento Portland são óxido de cálcio, né? Logo atrás do dióxido de silício e da alumina. Os principais compostos do cimento Portland, quando não hidratado na sua forma anidra, são os que estão na seguinte tabela. O silicato tricálcico, que também recebe o nome de halita, o silicato dicálcico, que é apelidado de belita, o aluminato tricálcico e a aluminoferrita tetracálcica, também apelidada de ferrita. E no final da tabela aí tem o percentual em peso, né, destes elementos no cimento. A tabela a seguir mostra as composições químicas e propriedades físicas, algumas propriedades físicas de diferentes tipos de cimento Portland. Nós temos aí o CP1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E as composições em peso do silicato tricálcico, do silicato dicálcico, do aluminato tricálcico, da aluminoferrita tetracálcica e do gesso, esse CSH2 aí. Esse S tem um traço em cima de SO3, não apareceu por conta de um errinho do livro aí. Mas é o gesso, né? Que é o CaSO4 com duas moléculas de H2O. Nós temos aí a finura pelo método de Blaine,
em metros quadrados por quilograma. Quanto maior a finura, quanto maior este número aí, mais fino é o cimento. Né? Nós temos a força compressiva, né? A resistência à compressão em um dia, em MPa, né? Que é 7 MPa, 6 MPa, 14 MPa, que é o CP3, que é um dos mais resistentes, né? O CP5, né? E isso quando a resistência à compressão é levada em conta no primeiro dia, né? Nas idades mais jovens. E nós temos aí o calor de hidratação em joule por grama aos 7 dias. Temos aí o CP1, 2, o 3, o 4 e o 5. Ok, falando então sobre aditivos minerais utilizados no cimento Portland, nós temos aí essa tabela que fala sobre os benefícios, né, de usar aditivos minerais no concreto fresco. E nós temos aí na primeira coluna as misturas minerais, né, os aditivos minerais, as dosagens usuais em substituição ao peso do cimento Portland, substituição percentual, os benefícios econômicos na terceira coluna, Protect Environment, que é um termo utilizado para referir-se ao potencial desses materiais em contribuir para a proteção ambiental por meio da redução de gases de efeito estufa. E nas três últimas colunas nós temos aí termos que se referem à trabalhabilidade do concreto fresco, que são aumento da fluidez, aumento da coesividade e a redução da segregação. Nós temos aí na primeira linha PFA ou FA, que é Pulverized Fuel Ash, que é a cinza de combustível pulverizada, também conhecido como cinza volante, que é um subproduto da queima de carvão pulverizado em usinas termoelétricas. É composto principalmente de partículas finas de sílica amorfa e óxidos de alumínio e ferro. Né? O FA, que é o Fly Ash, é semelhante ao PFA, mas é produzido a partir da queima de carvão em caldeiras de leito fluidizado. O combustível queimado em um ambiente de ar ou gás em um leito de material inerte, como cinza ou areia. A FA, que também contém partículas finas de sílica amorfa e óxido de alumínio e ferro, mas em proporções ligeiramente diferentes, né, da PFA. A BFS e ore slag, né, que é Blast Furnace Slag, or slag, também conhecido como escória de alto forno, é um subproduto da produção de ferro em alto forno e é composto principalmente de sílica, alumina, óxidos de cálcio, magnésio e ferro. A slag é semelhante ao BFS, né, mas pode ser produzido a partir de uma variedade de processos de fundição de metal, incluindo a produção de ferro, aço, cobre, chumbo e zinco. A composição da escória pode variar amplamente, aí, dependendo do processo de produção. A sílica film ou microsílica, na terceira linha, é um material pozolânico fino, obtido a partir da combustão controlada de carvão ou sílica em fornos elétricos, que produz partículas de sílica amorfa ultra finas com diâmetro médio na faixa de 0,1 a 0,3 micrômetros. O termo sílica film é comumente usado no inglês para se referir à microsílica. Outros materiais pozolânicos, né, que é a linha final da tabela, os mais comuns incluem cinzas volantes de carvão, silicativa, de casca de arroz, de bagaço de cana, metacaolina, entre outros, né, que são materiais naturais ou artificiais que, quando misturados com cal e água, reagem quimicamente para formar compostos de ligação que aumentam a resistência e a durabilidade do concreto ou da argamassa. Ok, no último slide, então, nós falamos sobre os benefícios de utilizar os ativos minerais no cimento Portland no seu estado fresco, né? Agora vamos falar sobre os benefícios no estado endurecido. Nós temos aí uma tabela com o mesmo esquema, que fala na primeira coluna aí dos aditivos minerais, na segunda das dosagens usuais em substituição ao peso do cimento percentual, o aumento da resistência, a diminuição do calor de hidratação, né? A diminuição ou redução das rachaduras ou fissuras, a impermeabilidade e o anti-ataque químico, são as propriedades, né, que vêm junto com esses
com essas adições minerais. O termo A se refere à substituição, né, do cimento Portland, que fala que esse peso aqui da dosagem usual é em substituição ao peso do cimento Portland. O termo B significa o aumento da resistência na idade de longo prazo, né, que é o Other Pozzolans, e a PFA ou FA, né, que são esses dois, outras pozzolanas e a PFA ou a FA. E o item C significa o aumento da resistência em idade precoce e em idade a longo prazo, especialmente usando sílica ativa. Então, no item C nós temos a sílica fume e o BFS ou slag. E no item D nós temos o anti-ataque químico, né? Que é esse item aqui que ele fala o seguinte, que o anti-ataque químico pode envolver a incrustação de sais, ataque de sulfatos, água do mar, né? E a resistência à reação álcali agregada também, resistência à corrosão do vergalhão e assim por diante, né? Podem estar incluídos nesse item aí de anti-ataque químico.